recomendado por Deus, que ela ouça a palavra, continua recebendo fé, continua se fortalecendo, se libertando, sendo salvo, sendo abençoada por Deus, ela recebe também o temor de Deus. Ela recebe também o temor de Deus. Duas coisas muito importantes para o cristão: é a fé e o temor de Deus. A Bíblia diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que de tudo que eu tenho ouvido, que você tem ouvido, que o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Por isso a fé e o temor são duas coisas importantes. Mas o inimigo trabalha. Ele trabalha 24 horas para poder atrapalhar a nossa vida. Primeiro ele tenta tirar a palavra que foi semeada, para que a gente não receba a fé, para que a gente não venha temer a Deus de verdade. Depois ele vai investir para nos fazer cair da fé. É o que nós vamos ver agora, a partir de agora, nesse momento. Ele não trabalha só no começo. Geralmente no começo, quando nós vamos para a igreja, ele usa alguém da nossa família. A arma que ele usa no começo é o desânimo. Ele manda alguém trazer uma palavra para contrariar aquela palavra que você está ouvindo da Bíblia. Aí a pessoa fala assim: que bobagem é essa? Deus é um só, né? Quantos que nós já ouvimos aqui no começo da caminhada? Que bobagem é essa? Para que isso aí, né? Fica do jeito que você está mesmo, está tão bom. Depois fala assim: ah, você não bebe mais, que isso, né? Também parece que você morreu, a coisa também não é desse jeito, né? Ele semeia no coração da pessoa dessa forma, para poder fazer a pessoa desanimar, para que a pessoa então não seja salva. Mas quando a pessoa já é uma pessoa de Deus, ele continua investindo. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai procurar esfriar a fé que a pessoa recebeu. Se ele não conseguiu tirar a palavra que vai gerar fé, então ele vai tentar esfriar a fé que está no coração da pessoa. E a palavra de Deus, lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, uma coisa que está acontecendo muito hoje, irmãos. A igreja precisa chegar no destino dela. A igreja precisa chegar no céu. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será que nós vamos poder dizer da mesma forma no final da nossa vida? É o que Deus espera. Quando nós não completamos a nossa carreira, é necessário buscar a Deus e viver pela fé. Tem pessoas que param no meio da caminhada. Tem pessoas que estão quase conseguindo e param. Tem pessoas que estão quase alcançando e param. Eu nunca vi alguém que desistiu conseguir alguma coisa. Você já viu? Mas eu já vi todos que persistiram, perseveraram, conseguiram. E aqueles que morreram na esperança, morreram confessando: agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor reto juízo me dará naquele dia. Nem a morte intimidou os que viveram pela fé aqui, porque eles morreram confessando a esperança de receber uma coroa da vida. E nós, cristãos, servos de Deus, devemos carregar dentro de nós essa esperança e essa fé. Amém? 1 Timóteo capítulo 4. O pai da fé é chamado Abraão na Bíblia. Para você ter uma ideia, irmão, Abraão não tinha uma Bíblia para ele seguir. Às vezes a gente ouve falar de Abraão, até parece que ele tinha uma Bíblia ali, né? Tudo escritinho direito para ele. Tinha? Não tinha. Noé não tinha. Jó não tinha. E veja a história desses homens. Veja o temor de Deus que eles tinham. Por quê? Porque eles ouviram a voz de Deus. Eles ouviam a voz de Deus. E por eles ouvir a voz de Deus, eles ouviam a palavra de Deus. Eles recebiam a fé, recebiam o temor de Deus por ouvir a Deus. Deus falava com eles. Agora hoje, irmão, nós somos a geração que temos menos desculpa, porque nós já temos tudo escrito. Está tudo escrito no Antigo e Novo Testamento. Os exemplos das pessoas que buscaram, que conseguiram, dos que desistiram, não conseguiram.
de quem orou, perseverou, alcançou, viveu pela fé, foi vitorioso. Está tudo aqui, escrito aqui para nós, mandamentos. Jesus deu uma vida por nós, foi pregado na cruz. Jesus, ele veio, fez uma obra maravilhosa, dá para nós aqui hoje a certeza de que ele está no meio de nós, quando ele opera uma cura, um milagre, faz uma maravilha, confirmando a palavra que está escrita, que nós estamos vendo aqui. Então hoje, irmão, nós somos uma geração que não temos desculpa. A palavra de Deus está sendo tão pregada que ela está sendo, que as pessoas estão até rejeitando a palavra. Quando uma pessoa está com muita fome, o outro pode chegar com um prato de comida para ela, que ela vai rejeitar a comida, porque ela não está com fome mais. E as pessoas acham que não precisa da palavra, porque ela está sendo pregada aí. Todo lugar que você vê a palavra, num jornal, num panfleto, na Bíblia, na televisão, na internet, no rádio, está por todo lado. E as pessoas acham que não precisa da palavra. Mas vai chegar um momento, diz a Bíblia, que Deus vai enviar fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E as pessoas vão andar de um lado para o outro procurando a palavra, mas não vai ouvir a palavra. E aí, como vai ser? A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Não tem nada pior no mundo. Já falei, repito quantas vezes for necessário. É a pessoa buscar algo e não poder ter mais. É a pessoa chorar, arrependida e não ter mais jeito, não ter mais solução. Nós estamos no tempo da oportunidade e da graça, das grandes oportunidades que nós estamos tendo hoje. Então vamos aproveitar e vamos crescer na graça e na fé. Amém? Mas o inimigo ele vai tentar tirar a fé dos corações. E ele tem conseguido tirar a fé do coração de muitas pessoas. Dessa forma, a fé a pessoa recebeu por ouvir. Você viu que quando você começou a ouvir a palavra, você recebeu a fé. Você entendeu? Recebeu Jesus. Parece que você estava ouvindo falar dele pela primeira vez. Comigo aconteceu assim. Já tinha ouvido falar de Jesus muitas vezes. Mas quando eu abri o meu coração para receber o Evangelho, receber Jesus, parece que eu estava ouvindo falar dele pela primeira vez. Tive experiência dele. Parece que eu estava ouvindo falar de Deus pela primeira vez. Coisa maravilhosa. É o momento que eu recebi a fé. E tem acontecido quantas batalhas de lá para cá. Porque o inimigo vai tentando. E ele tenta, sabe de que forma? Através das ofertas e através de palavras de pessoas sem compromisso com Deus, que vem todo dia sobre as pessoas. E tem desviado muitas pessoas do caminho de Deus. Tem desviado muitas pessoas da fé, justamente por dar ouvido a essas conversas sem compromisso. E a palavra diz aqui no capítulo 4, 1 Timóteo, é dessa forma que o inimigo trabalha para tirar a fé dos corações. Aí a palavra diz assim: a apostasia nos últimos tempos. Últimos tempos, agora. E a mensagem começa assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Veja o que a palavra de Deus diz. O Espírito de Deus afirma expressamente os últimos tempos, que é uma profecia. Isso que foi uma profecia que foi dada há mais de 1000 anos atrás, quando aqui foi escrito, e está se cumprindo agora. Tem pessoas que recebem a fé e tem 30 anos que estão caminhando na caminhada da fé, e de repente está firme na igreja onde ela está, na congregação dela, e de repente alguém sem compromisso com a palavra simplesmente começa a conversar com essa pessoa, começa a semear contento no coração dessa pessoa, começa a colocar confusão na mente dessa pessoa, começa a colocar ela contra a igreja que ela está. É sempre assim que começa. A pessoa chega perto de você e fala: você é evangélico? Sou. De que igreja você é? Aí você fala da sua igreja, aí começa a falar mal da sua igreja para você. Ah, aquela igreja, será que aquela igreja é certa? Você precisa ver minha igreja, vamos lá para você conhecer ela. Lá o pastor é assim, e não sei mais o que. A pessoa já fica confusa. A pessoa estava tão firme na caminhada da fé, buscando a Deus, crescendo em graça, aprendendo a palavra, se libertando, Deus respondendo. De repente a pessoa já começa a olhar para a igreja dele assim um pouco
desconfiado, a confiança já cai, a fé começa a esfriar, a pessoa começa a se corromper, a pessoa começa a ter ódio no coração, começa a observar, já não vem mais para a igreja para cultuar a Deus, mas para observar a pregação, já está corrompido. É o momento onde a pessoa começa a cair da fé, porque foi semeado no coração dele uma palavra de confusão. A pessoa já começa a ficar confusa. Aquela pessoa que era frequente na igreja, que orava, que buscava a Deus, já começa a faltar do culto, já começa a se desinteressar, já começa a comparar as coisas. E assim muitas pessoas estão longe do reino de Deus, porque estão longe da congregação, porque estão no mundo novamente. A fé esfriou, já não busca a Deus mais como buscava antes, porque foi